Graça e paz, queridos. Aqui nós estamos em uma mais nova empreitada, trabalhando e levando para você a palavra de Deus. Quanto mais, melhor. Vamos apresentar uma videoaula hoje, tratando do tema a importância do ensino bíblico na vida. Muitas saudades, e aí nós vamos crescendo juntos na palavra e na oração. Desejamos Deus ministrando continuamente em cada alma, em cada coração. Ore comigo. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade de fazermos a exposição da palavra, de nos alimentarmos da Escritura Sagrada e contar com a presença, a ação de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Agradecemos pela existência da igreja e por este meio de comunicação. Obrigado. Seja conosco nessa empreitada. Abençoa cada uma de nossas vidas, cada irmão, cada irmã. Que Deus continue presente e agindo. Esperamos pelo Senhor, aguardamos pelo Senhor. Em todo tempo, adorado e louvado seja o nome do Senhor. A importância do ensino bíblico na vida. Este é o nosso tema. Será que precisamos estudar a Bíblia? Será que precisamos ser ensinados? Você precisa ser ensinado? Você precisa estudar a Bíblia? De repente você pergunta, você possa estar se perguntando, mas que pergunta, pastor? Que é isso? Sabe por quê, queridos? Porque algumas igrejas e alguns líderes religiosos não incentivam o estudo da Bíblia. E têm a coragem ainda de dizer que existe a possibilidade da busca do conhecimento da palavra prejudicar a vida da pessoa. Vamos considerar inicialmente argumentos usados para desestimular o estudo das Sagradas Escrituras. Em contraste, vamos apresentar as instruções da própria Bíblia. Primeiro, alguns afirmam que o crente não precisa de ensino, pois o Espírito guia. Procuram apoio nas Escrituras, por exemplo, citando João, 1 João, capítulo 2, o verso 27, que diz: não tendes necessidade de alguém que vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Olhando melhor o contexto, percebemos que João alerta os discípulos sobre os perigos de deixar a verdade que já aprenderam para seguir enganadores. Este é o ensino. A pessoa que não estuda negligencia a palavra de Deus. Segundo, alguns dizem que o estudo é perigoso, pois a letra mata. Essa é uma tática de fuga para fugir do ensinamento da palavra. Inclusive fazem citação de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas é bom lembrar que o contexto mostra que a letra representa aqui a aliança antiga. E o Espírito, a mensagem do Novo Testamento.
devemos sim estudar a palavra para termos vida, aquela vida abundante que Jesus veio oferecer para nós. Um terceiro argumento, não é, um argumento e satisfaz este último, não precisamos aqui continuar, diz assim que muitos desestimulam o estudo para manter seu poder sobre os leigos. Os sacerdotes e fariseus na época de Jesus desprezaram e desprezavam as pessoas comuns. João capítulo 8, o verso 49 nos informa sobre isso. E muitos pastores hoje usam seus diplomas, títulos, para manterem uma posição de superioridade sobre os irmãos. Isso é um absurdo. E o pior é que muitas ovelhas se contentam com a própria ignorância e, pior ainda, exaltam os seus líderes. Mas Jesus não quer seguidores ignorantes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João capítulo 8, verso 32. A Bíblia ainda diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Romanos capítulo 1, verso 16. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Mateus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, verso 12. Ainda temos Tiago capítulo 1, os versos 21 até o 25 trata do assunto dizendo assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. As escrituras servem para nos ensinar e nos habilitar para toda boa obra. Assim nos informa 1 Timóteo capítulo 3, os versos 16 e 17. Portanto, queridos, devemos estudar a palavra de Deus com diligência. Estudaremos agora sobre a importância do ensino bíblico na vida das pessoas. Simplesmente nós desmistificamos aqui, desconsideramos algumas razões que as pessoas colocam para não estudar a palavra, para não associar o conhecimento da palavra. Agora nós vamos do lado positivo, sobre a importância do ensino bíblico na vida das pessoas. Vamos fazer algumas pontuações. Primeiro, a necessidade do ensino. A necessidade do ensino. O ensino, ponto primeiro, a necessidade do ensino. O ensino das Sagradas Escrituras é ordem de Deus. Êxodo capítulo 18, verso 20 nos informa dizendo: ensinar-lhes-ás os estatutos e as leis,
e lhes mostrarás o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. 2. Para que o povo de Deus possa adquirir temor a Ele. É verdade. Deuteronômio capítulo 4, verso 10 está registrado: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. 3, para adquirir vida. Adquirir vida. Provérbios 4:4 diz: ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. E acrescenta o texto: e vive. 4, para adquirir entendimento e conhecimento das Escrituras. Devemos sim estudar também por isso, para adquirir entendimento, né, e conhecimento das Escrituras. Atos capítulo 8, verso 31, está escrito: ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Atos 8, 31. Um quinto argumento a favor da necessidade do ensino, né, da palavra: para que todo o homem seja perfeito. Colossenses 1, 28 nos diz: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Não há a mínima possibilidade disso acontecer se nós não aprendermos, se nós não procurarmos ler, estudar e conhecer as Escrituras. 6, para que o homem seja firme, cheio de fé e grato. Colossenses capítulo 2, verso 7 nos diz: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Mais um argumento vou apresentar e último: para salvação de si e dos que ouvem. 1 Timóteo 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Temos necessidade do ensino da palavra, como temos. É uma ordem de Deus, né? Para que o povo de Deus possa adquirir temor a Ele, para adquirir vida, também para adquirir entendimento e conhecimento das Escrituras, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, para que o homem seja firme, cheio de fé e grato, também para a salvação daqueles que ouvem essa palavra. Esse é o primeiro ponto de nosso estudo, a necessidade do ensino. Vamos fazer agora, entrando na pontuação, né, no segundo ponto: a quem ensinar? Se temos a ordem de Deus sobre a necessidade deste ensino,
A pergunta agora é: a quem ensinar? A palavra de Deus nos apresenta respostas claras e definidas. Primeiro, aos filhos, ensinar aos filhos em todo tempo e em todo lugar. Precisamos obedecer à palavra e aproveitar todo o tempo possível que tivermos com os nossos filhos, ensinando-lhes a palavra de Deus. Se não fizermos isso, os nossos filhos aprenderão outras coisas. Até mesmo coisas, e certamente coisas que não convêm. Cumpramos o ensino bíblico. Como diz Deuteronômio capítulo 6, verso 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Segundo, ao sábio. Devemos ensinar não somente aos nossos filhos, mas também ao sábio. A Bíblia diz em Provérbios 9:9, instrui ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios capítulo 9, verso 9. Terceiro, uns aos outros. Devemos ensinar uns aos outros. Assim diz Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Lindas estas passagens. E vamos aqui ao terceiro e último ponto de nosso estudo, sobre exemplos de ensino. Primeiro ponto, abordamos sobre a necessidade do ensino. O segundo ponto, expressando sobre a quem devemos ensinar. E o nosso último ponto é compartilhando sobre exemplos de ensino registrados nas Escrituras. Vamos apresentar aqui alguns exemplos. Primeiro, o exemplo máximo, que é obviamente o supremo mestre, o Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 33, está escrito: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Segundo exemplo, o apóstolo Paulo ensinava em todos os momentos e lugares. 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, lemos assim: por isso mesmo, Paulo dizendo, por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Temos aqui então exemplos de ensino. Eu falei que ia terminar por aqui, mas eu vou acrescentar mais um ponto. Um ponto. Não é? Quando e onde ensinar? Rapidinho, a gente termina aqui, não é, a nossa videoaula. Primeiro, os apóstolos ensinavam todos os dias. Quando deve ser ensinado? Todos os dias.
Os apóstolos ensinavam todos os dias. Atos capítulo 5, verso 42, está registrado e diz: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Segundo, há tempo e fora de tempo. Quando se deve ensinar? Todos os dias. Há tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Terceiro, até quando se deve ensinar? A palavra nos responde: até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, o verso 20 nos diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É conhecidíssimo a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E assim a gente vai finalizar essa nossa videoaula. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Que Deus, nosso eterno e bondoso Deus, continue assistindo às nossas vidas. Que Ele venha nos abençoar abundantemente, para a glória dele. Em todo tempo devemos assim fazer. Lembre-se, queridos, que a palavra de Deus não é palavra do homem, não é palavra de homens, não é palavra de médico, não é palavra de político, não é palavra, a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas é divinamente de Deus, inspirada e proveitosa para tudo. Não desanime, não deixe de ler a palavra. Esforça, dá um jeito, leia a palavra, estude a palavra. Inclusive, quero aqui apresentar para os queridos já têm conhecimento, mas nós temos esse devocional que é simplesmente maravilhoso. Nós adquirimos uma caixa, ainda tenho, alguns volumes deste livro, Presente Diário, onde temos aqui um tema muito sugestivo, um texto da palavra e a explicação, uma devocional, riquíssimo devocional, que você possa adquirir. Se você não tem na sua casa, a sua casa precisa de ter esse devocional. Basta me procurar. Faça contato com o pastor. Na minha sala, na nossa sala lá, pastoral, lá na igreja, acredito que deva ter uns 10 a 15 volumes. Então, se você não tem, procure que nós vamos prover para você ser um instrumento, uma provocação ainda mais, para você edificar na palavra. Como é
importante, necessário, urgente o estudo da palavra de Deus. Amém, queridos? E antes de orar, preciso dar uma palavra para a igreja. Preciso dar uma palavra para você que está me assistindo agora. Graças a Deus, desde o início desta pandemia, onde muitas coisas mudaram, e não é diferente, você sabe muito bem que a igreja, o templo está fechado, mas a igreja não. A igreja continua firme, dando testemunho, provendo-se em Deus, dos milagres de Deus, da assistência e provisão de Deus. Deus nos tem dado o sustento. É certo que vários estão em dificuldades por conta desse tempo adverso. Mas não deixe, querido, de persistir na providência de Deus, buscando a Deus em oração e lendo muito a palavra de Deus e ajudando um e outro. Quero compartilhar, com a igreja da nossa disponibilidade de assistência. Então nós precisamos que os irmãos, quando da necessidade, podem ligar para o pastor. Nós estamos nesse desafio, constantemente na igreja. E precisando do pastor, não hesite, pode ligar para o pastor e daremos a devida e necessária assistência. Quero finalizar dizendo e lembrando a cada um dos irmãos sobre a importância da devolução dos dízimos. A oferta é de amor, é de coração. O dízimo é fidelidade. O valor do dízimo não pertence a nenhum de nós, é de Deus, para a manutenção da casa de Deus. E desde a pandemia, Deus tem nos dado a condição. Este ano de 2019, nós levamos a sério o desafio de, na forma desafiadora, manter o pastor, de contribuir fielmente para com o presbitério. Não estamos atrasados. Também a contribuição à tesouraria do Supremo Concílio. Nós estamos em dia com todas as nossas obrigações. Graças a Deus, até aqui, os irmãos têm procurado o tesoureiro, têm procurado o pastor e outros irmãos para levar até a igreja. Lá na sala pastoral, o gasofilaço está lá, onde vários irmãos vão, depositam, recebem a oração e juntos nós consagramos. Faça contato conosco, estaremos lá, para receber a sua pessoa, rever e abençoar. Na semana que vem, teremos na semana que vem, a reunião dos representantes do governo estadual, do governo municipal e das autoridades religiosas, onde o sínodo estará ali presente e todos os presidentes dos presbitérios, e trazer então, vai ser no dia 2, acontecerá essa reunião no dia 2, e diante desse dia 2, nós vamos ter da resolução deste encontro, dessa reunião, vamos passar para toda a igreja. O que nós vamos fazer? Depois desta reunião, saberemos como devemos proceder. A igreja presbiteriana é uma igreja tradicional, histórica, piedosa e obediente às autoridades. Por isso nós não estamos reunindo. Nós não podemos reunir. Há implicações quanto a essa desobediência, mas não nos impedem e em nenhum momento de continuarmos na presença de Deus, orando, louvando, engrandecendo ao Senhor e cumprindo as nossas obrigações. Lembrando, o dízimo é do Senhor Deus. Não fique com ele.
A igreja precisa desses recursos, né? Você pode ligar, né? O tesoureiro se dispõe a ir na sua casa. Os diáconos estão à disposição para fazer isso também. Então, irmãos, vamos persistir. O ensino da palavra é este. Vamos obedecer. Um abraço fraterno e que Deus abençoe. Querido Deus, abençoe cada ouvinte, cada irmão e irmã. No nome de Jesus, nos desperte cada vez mais para estudar a Tua palavra. Abençoa-nos, Deus. Livra-nos desse Covid-19 e de outras tantas adversidades. Continue nos protegendo. Intercedemos por aqueles que estão acamados, aqueles que estão frágeis, aqueles que estão na contramão, né, da vida. No nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus, abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.